Como as decisões impactam no seu dia a dia e como que as emoções impactam nas suas decisões. Hoje, no nosso podcast Mente Pro, nós vamos abordar esse tema. Meu nome é Yuri Buzin e hoje eu trouxe uma grande convidada, que é a Tatiana Moço, que é psicóloga clínica, para bater um papo sobre isso com a gente. E aí, Tati, me conta, o que são decisões? Se apresenta pra gente. Sou Tatiane Moço, psicóloga, sou especialista em psicologia clínica fenomenológica existencial pelo Instituto de Fenomenologia Existencial do Rio de Janeiro e especializanda em neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu estou bem feliz aqui com o convite da gente bater esse papo sobre decisões. Afinal de contas, é algo que a gente faz todos os dias, né, Yuri? A gente toma decisões na vida da gente todos os dias. Não, e eu sempre penso nisso, né? Que a gente sempre faz decisões como se fossem coisas grandiosas só, né? Mas a gente para, todos os dias a gente está tomando milhares de decisões, desde a camiseta que a gente Sim, está usando, até se a gente casa ou se a gente não casa. Então a gente sim. passa por milhões de decisões diariamente, a gente nem percebe que a gente está realmente escolhendo algo, né? Ou quantas as nossas emoções estão impactando naquilo que a gente está decidindo no nosso dia a dia. E eu não sei se você percebe isso também no consultório de você, na clínica que você tem, na realidade, né? O quanto é difícil a gente tomar boas decisões, né? Muitas vezes as pessoas trazem isso pra gente e a gente às vezes não sabe nem exatamente o que é uma decisão, né? Pois é, eu acho que a gente pode começar daí, né? Até para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, o que que é uma decisão, né? Bom, uma decisão é uma escolha que a gente faz entre duas ou mais opções, e é importante a gente pensar que algumas decisões, né, que a gente tem ao longo da vida, elas são decisões que podem mudar. A gente pode querer tomar novas escolhas, fazer novas escolhas, e é onde a gente vai decidindo diferente à medida que a gente também vai mudando, vai se transformando, né? Então, um ponto que eu acho que é legal a gente falar, muitas vezes, quando a gente faz uma decisão na vida, a gente faz uma escolha de alguma coisa. A gente ponderou, né? Bom, então, por que isso e não aquilo? Que esse é um ponto importante também, a gente pensar que toda escolha implica sempre em uma renúncia, né? Ou seja, não dá para a gente fazer todas as coisas, ter todas as coisas, por isso que uma decisão é algo tão difícil. Quando eu escolho uma coisa, necessariamente eu preciso abrir mão de outra. A própria palavra, se a gente for pensar decisão, diz ali cisão. Então a gente precisa cindir com uma coisa para que a gente possa escolher outra. Então, aí, por si só, já é difícil a gente escolher, porque a gente nunca quer perder, a gente quer ter todas as coisas. Então, decidir é perder. Mas a gente não pode olhar dessa forma. Eu entendo que a gente precisa olhar para aquilo que a gente ganha e não para aquilo que a gente deixa. Ou seja, escolher precisa ser sempre dentre aquilo que é o mais importante para mim naquele momento. E aí, por isso que às vezes a gente pensa, poxa, mas lá atrás, se eu tivesse escolhido diferente, lá atrás eu escolhi de acordo com a situação que eu tinha naquele momento. Depois de um tempo, passando por aquela experiência, amadurecendo aquela ideia, é claro que a gente é capaz de fazer escolhas diferentes, tomar decisões diferentes. Então, acho que a gente precisa pensar sempre que uma tomada de decisão, ela precisa partir das condições que a gente tem nesse momento. E como você disse, isso aparece muito na clínica, né? O escolher é sempre perder. Então, não quero escolher, porque se eu não tomo uma decisão, é como se eu não perdesse nada. Não estou abrindo mão de nada. Mas não é uma verdade, né, Yuri? Que a gente já ouviu essa frase em alguns momentos que não escolher também é uma escolha. Quando a gente não escolhe, de alguma forma a gente está deixando que as condições escolham pra gente, né? Sim, e eu gosto muito de abordar isso aqui no consultório também, porque as pessoas elas têm muito essa idealização de julgar o eu delas do passado com o eu delas atual. E isso geralmente Uhum. não dá certo, porque tudo já mudou, as coisas já mudaram, o amadurecimento, todas as ideias, elas foram moldando o novo eu delas. Então, quando elas fazem esse julgamento do eu delas de 15 anos atrás, ou de 13 anos atrás, ou até mesmo de 3 meses atrás, elas acabam Uhum. tendo essa confusão e falando muito esse eu deveria ter tomado outra decisão. E esse eu deveria é um perigo para a gente, né? Porque basicamente a gente está sempre no arrependimento. Então a gente não está olhando muito para Exatamente. o dia atual. O que eu hoje decidirei de forma diferente. E isso a gente vê muito no consultório. Eu adoro essa pauta, porque a decisão ela é um rumo novo, né? Então, não necessariamente a gente pode tomar essa decisão e ela nunca mais ser voltada atrás, porque boa parte Uhum. delas a gente pode remodelar tudo de novo, a gente pode Sim. repensar e tomar novas decisões e novos rumos, mas as pessoas têm uma ideia que a partir de uma decisão nunca mais tem volta.
Mas a bem da realidade pode ter volta, mas nunca será igual. Mas você Sim. vai delimitando e desenhando o seu próprio caminho, principalmente na própria evolução, porque tudo vai mudando, as condições vão mudando. Isso que você falou, Tati, é uma coisa magnífica, que a não escolha é algo muito Uhum. perigoso também, porque a não escolha é, por sinal, uma grande escolha. É você não ter um posicionamento sobre algo. É você não escolher aquilo que tu quer. Você está à mercê realmente de outras pessoas ou de outras circunstâncias. E se isso para ti é algo que faz sentido naquele momento, que muitas vezes fará, você também está realmente renunciando de uma responsabilidade de uma decisão, que é algo que eu acho que é muito magnífico, que as pessoas têm bastante dificuldade de entender que tomar uma decisão é você também assumir uma responsabilidade de algo. E principalmente desse algo que se chama eu. Sim, apenas isso, né? Mas o ponto que você trouxe, que eu acho que é muito legal da gente sempre pensar, que é a questão da liberdade, assim. Eu sou livre para escolher de novo. Claro, né, Yuri, que algumas escolhas, elas não, bom, as escolhas não têm volta, né? E algumas escolhas, claro, são ainda mais difíceis de serem tomadas, porque a gente não pode reverter o resultado delas, né? Então, a escolha de ter um filho, por exemplo, né? É uma escolha que você não consegue não ser mais pai ou mãe, por exemplo, não tem como, né? Mas a gente pode sempre, a cada vez, fazer novas escolhas, apesar de a gente não poder excluir uma escolha. A gente pode decidir a cada vez como é que a gente vai dali em diante lidar com aquele assunto, lidar com aquele tema, né? Isso diz muito da nossa liberdade. A gente pode transitar, a gente pode fazer diferente. Não é porque eu escolhi algo. Sabe que antes de formar psicóloga, eu estudei 6 meses de sistema de informação, que não tem Mentira! absolutamente nada a ver comigo. A gente vai ter que fazer uma pausa aqui, né? Só uma curiosidade, eu sou formado em técnico de informática também. Durante o colegial, eu fiz Sério? técnico de informática. Olha só, mas olha que interessante. Na época que eu ingressei na faculdade de sistemas de informação, e gente, eu não sou boa em matemática, é uma habilidade que eu não tenho, é uma coisa que eu não gosto, por isso eu, né, acabei não me desenvolvendo nisso, eu prefiro essa área mais de humanas de saúde. Mas na época fazia algum sentido aquela minha escolha. Era uma época onde estavam iniciando, né, aquele boom das profissões de tecnologia, então era uma carreira muito promissora. Eu, recém saída do colégio, pensei, bom, é um bom caminho, né? Uhum. Mas, caminhando esse caminho, eu vi que ele não tinha a ver comigo. Mas eu só consegui saber que ele não tinha a ver comigo porque eu caminhei. Então, às vezes a gente não faz uma escolha porque a gente não sabe se ela é a melhor escolha. Talvez a gente só vai saber se ela é a melhor escolha ou não se a gente também correr esse risco, né? Sim, E aí é um outro ponto, né? Porque o risco é o risco de dar errado, mas também é o risco de dar certo, né? E aí, sim. à medida que eu entendi, então, que sistemas de informação não era para mim, eu entendi o porquê não era para mim e pude fazer uma nova escolha. Tomei uma nova decisão, né, de Uhum. cursar então psicologia e aí, bom, aí depois toda a minha trajetória desenvolvida aí. Mas é um exemplo, né, de como a gente pode sim fazer diferente. Eu, perdi, sei lá, 6 meses de tempo estudando, que é uma faculdade paga, perdi 6 meses de dinheiro, né? Uhum. Poxa, mas a gente não pode olhar dessa forma também sobre as decisões que a gente toma. Eu aprendi muito ali. O Uhum. fato de eu entender que aquilo não era para mim já foi valiosíssimo. Acho que eu pagaria mais para entender isso, sabe? Sim, eu concordo com Então, você. tem decisões que elas parecem incoerentes, mas no fim das contas elas são uma salvação, né? Sim, e essa ideia de você dar a oportunidade a si mesmo de experienciar um tempo uma decisão e depois rever aquilo é magnífica, porque a gente tem idealizações, idealizações daquilo ser magnífico, ou daquilo ser horrível, e a gente não tem ali uma base real, né, de julgamento. A gente tem Uhum. fantasias do que seria uma profissão A, ou do que seria uma profissão B, ou de uma academia A, de uma roupa B. E aí, a partir do momento que a gente decide, olha, eu vou dar a oportunidade de testar, a gente vai ter uma base muito melhor para tomar melhores decisões. Se aquilo é um caminho certo, se aquilo não é um caminho certo, se aquilo me faz bem, né? Se é aquilo que é algo que é para mim. Então, eu sempre oriento muitas vezes, olha, tudo bem você não saber, né? A oportunidade de testar, e aí depois de Sim. algumas semanas, algum tempo, você faz uma revisão daquilo que você
mesmo vivenciou. E às vezes nessa oportunidade que você vai falar assim, nossa, isso aqui é para mim mesmo. Ou o Uhum, inverso, isso aqui não tem nada a ver comigo, é algo que me faz mal até muitas vezes, e eu vou ter que tomar uma uhum, nova decisão. E são decisões grandiosas, óbvio, né? Mas algumas delas são até menorzinhas, que a gente tem, às vezes, conceitos que nos impedem, né? Umas crenças que nos impedem de prosseguir com relação a isso. E uma das coisas que eu uhum. adoro, né, em cima disso é porque a gente é pautado muitas vezes nas emoções. Então, as emoções, elas vão guiando muitas nossas decisões. E o que que você acha, Tati, que são decisões das quais que a gente é muito impactado emocionalmente? Aonde você vê que isso acaba impactando a gente? Pois é, eu acho que a gente toma decisões de formas diferentes, né? Então, a gente toma uma decisão que ela é muito ponderada, quase que buscando a ideia de certeza, que é impossível a gente ter, de que é a melhor decisão da vida, né? São aquelas pessoas Adoraria que às ter essa vezes. certeza, Tati, da Eu vida. Ia ser também. incrível, finalmente. Essa é a decisão certinha, tá tudo certo, beleza. Mas o quanto a gente deixaria de aprender também, né, com escolhas não tão boas, então esse é um ponto que é valioso. Mas isso que você falou é interessante. E aí, quando a gente olha sobre essas escolhas, que a gente busca certeza, que a gente não vai encontrar certeza, mas a gente fica ali buscando até ter certeza de decidir, a gente não decide, né? Quando a gente fala, às vezes, de uma escolha que ela precisa ser muito racional, ela precisa estar sustentada em muitos elementos que fazem, então, a gente dizer, olha, tudo indica que isso aqui é o melhor, né? Dificilmente a gente vai encontrar esse lugar de ter uma certeza absoluta de que aquela é a melhor escolha. E não estou falando nem sobre uma escolha, melhor decisão da vida, estou dizendo a melhor decisão para a minha vida naquele momento. Né? Então, acho que tem essa decisão que ela é um pouco mais racional, onde lá atrás, quando eu escolhi sistemas de informação, por exemplo, vinha um pouco desse lugar, né? Essa profissão está em alta, ela é promissora, então é onde eu listo, né, racionalmente os prós ali da minha decisão. E tem a escolha, a decisão emocional que a gente faz, que, sabe, você já deve ter sido impactado por isso também, mas às vezes não sei, uma campanha, uma promoção, uma coisa que assim, você tem que decidir agora. Uhum. Sabe a gente vê um bannerzinho assim nas redes sociais, Você tem esgota em 3 minutos 5 minutos. para decidir. É uma decisão que pega a gente muito da emoção, Uhum. né? E a gente precisa tomar cuidado para não ser uma decisão impulsiva, onde eu olho apenas os prós, né? E não olho o todo. Mas a gente tem um ponto, né, Yuri, que vale a gente considerar o seguinte: eu penso que uma decisão, ela não precisa, e na minha opinião nem pode, ser só racional ou só emocional. O legal é quando a gente mescla os dois pontos. Porque algumas escolhas, elas são escolhas que a gente pode listar ali vários contras, mas a gente tem um ímpeto emocional ali que sustenta aquela vontade, né? E a Uhum. gente sabe das consequências e a gente está disposto a lidar com elas, né? Então, eu acho que a decisão complexa e difícil, e talvez com mais tendência a não ser a melhor decisão, é quando a gente considera exclusivamente a razão ou quando a gente considera exclusivamente a emoção. E aí eu acho que é quando a gente volta num ponto que a psicoterapia sempre traz, né? Questão do equilíbrio, né? Um pouco de razão com um pouco de emoção. É isso que vai fazer com que a gente olhe a coisa de uma forma completa, então possa tomar uma decisão mais assertiva. Esse Uhum. que é o ponto, né? Sim, e é E legal. Deixa eu falar, Tati. não, e o ponto que eu acho que é importante, assim, que quando a gente fala sobre o que é uma boa escolha, né, precisa entender o que eu busco da vida. Porque Uhum. isso vai me ajudar muito a entender que decisão tomar. Então, se, por exemplo, um exemplo simples aqui, se o meu objetivo é, no final do ano, fazer uma viagem que custa X mil reais, mas uma decisão que gaste dinheiro, por mais que seja um produto legal ou um serviço legal, talvez não seja uma boa escolha neste momento, com base no que é o meu objetivo ali no final do ano, né? Então, uma boa decisão é uma decisão que ela também é tomada alinhada com os meus objetivos, né? Com os meus valores de vida. Então, acho que isso não tem como a gente não pensar. Uma decisão hoje, ela vai depender
do que você também está vislumbrando ali de futuro. Totalmente, Tati. Acho que aí eu vou até dissecar um pouco aquilo que tu falou, porque tem vários temas legais aqui pra gente falar Uhum, exatamente sobre toda essa tua fala. Mas vamos começar com o mais simples, que é as emoções. Eu vejo muito isso, que a gente acaba tendo sempre um modelo do qual a gente está tentando obter um prazer e esquivar de uma dor, né? Então a gente está sempre sendo guiado por isso, né, de alguma forma. Então quando eu projeto o futuro da minha decisão atual é porque eu basicamente quero chegar em algum lugar de prazeroso de alguma forma, né? E muitas vezes eu também, quando eu tomo uma decisão no atual momento de, puxa vida, eu não quero mais comer algum doce, eu não quero mais fazer alguma coisa porque aquilo já está me prejudicando. Então eu estou tentando me esquivar de uma dor, né? Então eu estou tentando me uhum, esquivar de um problema, terminar um problema ou minimamente parar de doer aquilo ali. Então uhum, a gente sempre é pautado basicamente nesses dois caminhos. Obviamente que as emoções são muito mais profundas do que isso, mas a gente sempre vai para um lado ou para um outro. E quando a gente fala das emoções, a gente tende, né, a ter essa impulsividade, muitas vezes, geradas por ela, né? E aí, se a gente for ver uma pessoa que está com muita raiva, por exemplo, né? Então ela uhum, nem consegue tomar uma decisão adequada, ela vai para cima e vai brigar com alguém, né? Tentar fazer com que o outro aceite a opinião dela ou que o outro a respeite por meio da raiva. Ela não está tendo uma decisão muito clara, né? Ela está se perdendo na própria emoção ali, que faz ela tomar uma atitude que não muitas vezes é aquilo que ela quer. Assim como outras emoções, né? Tristeza, nojo, assim por diante, elas sim, têm ali pautas que fazem com que a gente tenha uma reação ali em dado momento, e aí as decisões que a gente toma nem sempre são as que a gente gosta, né? E aquilo que sim, você falou, não dá nem para ser 100% emocional, porque quando a gente está desse lado extremamente emocional, vira e mexe, a gente vai para um caminho que a gente não quer. é, E quando a gente vai para um outro lado, que é o puro racional, a gente fala assim, pô, beleza, mas para que eu vou fazer tudo isso se eu também não tenho prazer nenhum? Para que eu tá, vou fazer alguma movimentação da minha vida se eu não tem porquê, né? Um dos porquês é a sim, gente se sentir bem, né? Mesmo que sim, seja ajudar alguém, ou ganhar dinheiro, ou fazer uma academia, ou qualquer outra coisa do gênero, no fim, a gente também está fazendo bem e está se sentindo bem, né? Por causa daquilo ali. E se eu estou sim, puramente no racional, que essa é a questão, né? A gente não consegue chegar a nenhum dos extremos, basicamente, 100%, né? uhum, Porque uhum, senão a vida não faz sentido também. Por isso que eu acho que a mescla, ela é incrível, né? É a mescla do, olha, exatamente. eu entendo minha emoção, eu abraço minha emoção, eu entendo o que ela significa para mim, e a partir Uhum, dela eu também tomo decisões que vão alimentá-la ou vão diminuí-la, porque ninguém gosta de sentir tristeza, obviamente. Todo mundo sempre uhum, busca ali de alguma forma alegrias, prazeres, recompensas muitas vezes imediatas, né? Acho que são decisões. E aí a gente faz uma gama enorme de divisão, né? Acho que são decisões que vão te dar um prazer imediato e decisões que vão te dar um prazer só a longo prazo, que é a ideia de sim, uma viagem, né? Ou a ideia de uma academia, ou a ideia de um trabalho. A gente não tem ali o reforço imediatista, né? A gente tem o não, reforço durante daqui de 6 meses, daqui 6 anos, daqui 10 anos, muitas vezes que a gente vai ter realmente o reforço prazeroso, mas a decisão muitas vezes ocorre agora, né? E essa sim, diferenciação aonde a emoção está batendo, porque se a emoção exatamente. da dor faz com que você tome uma decisão rápida para ter o prazer, muitas vezes ela é altamente prejudicial, que é a ideia da comida. Uhum, Mas às vezes a gente vai ter que tomar uma decisão de não comer o doce, não fazer certos movimentos com a gente, para que a gente tenha um resultado aqui, um bom tempo de prazer. E essa dinâmica é. ela é extremamente complexa É muitas vezes para as difícil, pessoas. sim, sim. E do outro lado, do exemplo que você trouxe da raiva, né, que vem com essa decisão mais impulsiva, até falando ainda sobre o impacto das emoções nas nossas tomadas de decisão, do outro lado, acho que a gente tem a ansiedade, né? Então, essa expectativa sempre apreensiva com relação ao futuro é o que faz com que muitas vezes a pessoa, o contrário de decidir impulsivamente, não decidir, que é Sim. aquele momento que eu penso, poxa, mas será que vai dar certo? Ah, então acho que Uhum. deixa para lá. Acho que não. Vou pensar, né? E aí às vezes vai até procrastinando uma decisão. E isso é uma coisa legal, né? Que muitas decisões que a gente não toma também, como a gente falou, não escolher é uma escolha. Quantas oportunidades a gente vai perdendo? Porque não tomar decisões também não permite a gente avançar, né? E isso é tão valioso a gente olhar. Eu falo sempre assim, tem coisas que não dependem da gente, obviamente. Mas tem muitas coisas que dependem sim. Eu preciso olhar, né? Qual é a minha responsabilidade nesse resultado aqui? O que eu decidi sobre isso? Né? Como é que eu estou atuando nisso? Então, aquilo que a gente não tem clareza,
de tomar uma escolha, né, de fazer uma decisão ali, às vezes, isso, claro, que em situações mais complexas, é mais desafiador mesmo, né, considera mais coisas, mas tem decisões que às vezes elas são mais simples, que a gente poderia decidir ali em 2 horas, um dia, uma semana, e ainda assim a gente fica naquela busca, né? Não, esperar só mais um pouquinho, né? Vai só mais um tantinho de certeza. E aí isso nunca chega e às vezes a gente acaba não saindo do lugar por conta de decisões que a gente não tomou, né? Então acho que quando você falou da emoção, pensei, né, imediatamente em algo que eu gosto sempre de dizer para os pacientes, assim, toda emoção ela tem uma função. As emoções, elas são como melhores amigas, comunicadoras de algo que está acontecendo ali com a gente. Então, ela vem dizer, olha, né? Isso aqui, a raiva, por exemplo, né? É uma emoção que comunica que os nossos valores não estão sendo considerados, por isso que a gente fica com raiva. Então, é importante quando a gente for tomar uma decisão, a gente entender, eu estou sendo tomada, o que, que eu estou sentindo? Né? Por que, que está sendo difícil tomar essa decisão? Né? O que, que eu sinto sobre isso? Eu sinto medo, ansiedade, eu sinto raiva, eu sinto felicidade? O que que eu sinto? E às vezes, né, a gente vê isso na clínica, às vezes a resposta imediata é não sei. Mas não sei porque eu não parei para olhar, eu não me demorei naquilo, né? Então, isso já é aqui até uma dica, né, que eu acho que fica de super importante. Eu preciso parar e olhar. Por que que é difícil decidir? Né? É medo? O que que eu sinto? Qual é a emoção que não me facilita essa tomada de decisão, né? Sim. E pensar dói às vezes, né? Aqui dentro da clínica a gente tem todo o método PRO, né? Aí o Uhum. método PRO ele envolve muito essa primeira autoanálise ali do raio-x do comportamento, vamos entender o que está acontecendo, vamos fazer um balanço emocional para que você tome melhores decisões, vamos se encorajar, vamos fazer todo esse processo de entender para onde você quer caminhar, para daí sim Uhum. você tomar uma decisão, né? Porque como Sim, você sim. disse agora há pouco, a gente só consegue tomar uma decisão mais clara a partir do momento que a gente sabe muito bem o que a gente quer, né? Aquilo que a gente quer Uhum. ser ou aquilo que a gente não quer. E aí vai norteando mais facilmente aquilo. Mas nem sempre é Sim. fácil saber o que a gente quer, né? Que aí já entra em outro Não. momento, né? Porque a gente saber o que a gente quer envolve saber também o que a gente não quer, né? É, O que a gente vai perder. E essa parte da perda, Tati, eu acho que é algo fundamental que as pessoas também não querem perder. As pessoas elas querem o ganho 100%, né? Então eu quero é. ter o melhor do mundo. Só que isso não existe. E Uhum, entender uhum. que existe essa frustração no mundo, que você, a partir do momento de uma decisão, você vai estar realmente abrindo mão de algo, mesmo que seja bom, para ter aquilo que você realmente quer ou aquilo que você quer ser. Só que isso é muito doído, porque envolve toda essa racionalização de entender o porquê que você não está tomando uma decisão, o que está te Sim. impedindo, o que você realmente quer, aquilo que faz sentido para ti neste atual momento. Uhum, uhum. Isso é um processo de pensar. E pensar não quer dizer simplesmente agir, né? Pensar quer dizer que você vai ter Exatamente. várias coisas em várias perspectivas. E aí sim você vai realmente encarar os teus medos, encarar as tuas emoções, encarar aquelas tuas sombras, né, que acompanham todo mundo, para que você progrida para o local que você quer, ou minimamente saia do local onde você está de dor e vá de alguma forma evitar algumas situações delicadas, e Sim. esquivando, fugindo ou resolvendo aquilo ali, para que Uhum. depois de um período de tempo você consiga enfrentar de verdade aquelas situações e que você consiga progredir e evoluir na sua vida. Mas tudo na teoria é lindo e é fácil, né? Realmente. Mas Sim. na hora ali do vamos ver, todo mundo começa a ficar extremamente mexido e eu acho que a gente tem que pensar também em estratégias de como que a gente pode melhorar realmente as nossas decisões ali do dia a dia, como é que a gente pode, de alguma forma, que você comentou, cara, vamos Uhum. olhar um pouquinho o que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Qual é a emoção que está pautada ali, que está impedindo a gente de tomar uma decisão. E aí, o que Uhum. tu acha que a gente pode, de alguma forma, dar de dica para a galera de estratégias mesmo que a gente vai Sim. tomar de decisão e melhorar cada vez mais as nossas decisões? Eu acho que uma coisa que a gente precisa voltar, porque eu acho que isso tem que ficar muito grifado assim, para as pessoas, é que esse ponto que você trouxe do pensar sobre isso não significa que você precisa agir. Eu vejo que isso é algo que liberta muitas pessoas, né? Ai, não quero pensar sobre isso. Não, pensar sobre isso é ótimo, porque é o que vai te ajudar a encontrar caminhos, né? O que você pensar não significa que você tem que agir agora, mas que você vai estar mais preparado para agir quando você, de fato,
dizer, bom, certo, né? Agora é o momento de eu fazer uma escolha. Então, acho que do que a gente poderia dar, né, de dica, super importante, eu acho que é isso, assim. A gente só resolve o problema, Yuri, que a gente sabe qual é. Então, primeiro eu preciso parar e entender o que me preocupa, né? Qual é a minha dificuldade de tomar essa decisão? E eu gosto dessa coisa do escreve mesmo, sabe? Assim, o que acompanha, o que é difícil para você tomar essa decisão? Você tem medo? O que passa pela sua cabeça quando você pensa sobre escolher uma coisa ou outra? Eu gosto sempre de pensar o seguinte: o que de pior pode acontecer? Então, eu tenho aqui uma decisão para tomar. Ah, e aí eu estou mais tendenciosa a fazer uma escolha aqui. Mas eu tenho um pouco de medo. Tá, medo do quê? O que de pior pode acontecer? Porque se eu pensar o que de pior pode acontecer, e ainda assim isso que for pior, né, eu consigo dar conta. Então, por exemplo, eu vou iniciar um relacionamento. Tá, mas eu não sei se a pessoa é a pessoa certa, não sei se é isso, não sei se não é o momento. Tá, o que de pior pode acontecer? Não dá certo? Romper? Né? Tá, eu dou conta disso, né? Em contrapartida, você conhecendo uma pessoa que pode ser uma pessoa muito legal, inclusive, né? Isso vai dizer um pouco sobre mim, sobre, né, o que é valor para mim, sobre o que eu espero de uma relação, sobre como é também o meu comportamento ali, né, naquele momento de vida. Então, às vezes o pior não é tão ruim assim, sabe? É um pior que a gente dá conta. Então, acho que muitas pessoas não tomam decisões por um medo de algo que elas nem conhecem. Então, primeira coisa acho que a pessoa pensar, medo é medo que eu sinto, né? Por que me dificulta tomar essa decisão? Tá, eu entendi, é medo que eu tenho. O que de pior pode acontecer? Porque geralmente a gente tem uma dificuldade por medo de uma escolha ruim, medo dessa escolha levar uma consequência ruim. A gente não tem medo de dar certo na maioria das vezes, né? Pode até acontecer, né? Vai Mas acontecer, aí tá? Tem bastante gente pode que até tem medo. acontecer. Então, assim, poxa, deu muito certo. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu estou preparada, né? E, claro, tem esse lugar, mas a coisa boa a gente sempre dá conta, né? Nossa maior preocupação geralmente é com o que dá errado. E aí a gente olhar também para a nossa potencialidade, a nossa capacidade de dar conta, né? Porque se eu entendo qual é o meu medo, por exemplo, eu entendo se eu posso dar conta, se eu posso dar conta disso, né? Então, as pessoas precisam ter consciência, primeiro, de que toda escolha implica em uma renúncia, de que decisões elas podem não ser fáceis se eu for pensar sempre naquilo que eu perco. Então, eu acho que a gente tem uma tendência, e até um convite para as pessoas fazerem esse exercício, sabe, Yuri? Assim, então, ao invés de eu olhar, ai, poxa, mais um dia que eu não posso gastar porque estou juntando dinheiro, eu olhar e falar, cara, mais um dia que eu estou mais perto do que longe do meu objetivo. Porque isso é muito mais motivador, né? Porque eu não sou obrigada a juntar dinheiro, eu estou fazendo isso por um motivo, né, que vai me deixar feliz ali na frente. Então, tudo bem também, se eu não quiser mais escolher isso, eu posso gastar, mas isso vai me gerar consequências, né? Eu acho que as decisões, elas têm consequências. Então, para mim é como um caminho. As pessoas precisam olhar o que eu busco, e essa decisão está me aproximando disso ou está me distanciando disso? Porque se essa decisão estiver te distanciando daquilo que você busca, muito provavelmente não é uma boa decisão. Sim, e Tati, tem uma dica que eu gosto muito também, e tem vários estudos que mostram isso, que é a partir do momento que a gente também faz toda uma projeção daquilo que vai acontecer a partir da nossa decisão, e quando eu digo uma projeção, é passo a passo mesmo. Puxa vida, eu tomei essa decisão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro e tal. A gente faz como se fosse um pré-treino dentro do nosso sistema neuronal, que quando a gente vai executar todas aquelas tarefas, então a gente tem maior facilidade da execução daquelas tarefas, porque a gente fizer como se a gente tivesse feito um pré-treino mesmo. Uhum. Então, algumas decisões que obviamente são maiores, é muito difícil a gente fazer todo esse processo. Mas algumas decisões menores que a gente costuma procrastinar muitas vezes, né, por esse medo, por todo esse processo, a gente acaba utilizando essa técnica, que é uma técnica valiosíssima para a realização da tarefa. Então a Uhum. gente toma ali uma decisão e a gente faz toda essa projeção maravilhosa que vai ajudar bastante a galera. Uma Sim. outra coisa que até puxando o ganchos aqui maravilhosos que tu falou,
É óbvio que é muito difícil para todo mundo entender um processo de uma decisão e ter realmente a total consciência daquilo que está acontecendo. Por isso que a psicoterapia até entra num papel fundamental nisso, que é essa a realidade onde as pessoas vão conversando, entendendo os próprios comportamentos, entendendo as próprias emoções, todo este processo. Por isso que a psicoterapia ela entra muito ali. E uma Uhum, das coisas eu amei o que você disse, para ser bem honesto, que pensar não quer dizer que você tem que tomar uma decisão. uhum, Pensar quer dizer que você está refletindo sobre aquilo. Então isso é uhum, maravilhoso, porque as pessoas têm muito essa idealização. Eu tenho que pensar, e aí eu logo vou ter que decidir. Óbvio que não. Você pode pensar uhum. muito tempo e não tomar nenhuma decisão, assim como você pode pensar meio minuto, ser extremamente impulsivo e ir lá clicar no compra aqui agora, nesse atual momento, e falar: Meu Deus, me arrependi daqui a um tempo. E aí vem o emocional, literalmente. Mas esse processo ali que a gente vive, da decisão e dessas estratégias melhores para tomar decisões, uma delas que eu também gosto muito é o papel, né? Cara, põe no papel tudo Sim, ali. Né? Porque exatamente. o papel te dá tempo de refletir sobre aquilo ali que você está pensando, né? Porque a gente vai escrevendo e vai prestando atenção, né? O pensamento é muito rápido. Então põe no papel ali, mas puxa, eu vou anotar no celular. Pode, claro, mas o papel, a caneta ali, ela vai te dar um pouco mais de demora e prestar mais atenção naquilo que você mesmo está fazendo. E Sim. aí a atenção fica focada e muitas vezes vem aqueles insights daqui a um tempo. E também acho bem legal, que é uma ideia muito durma com a ideia, né? O Ah, tempo também é um fator decisivo, né? sim. Até foi redundante aqui, né? Mas é um fator decisivo para sua decisão. Mas o tempo ele é maravilhoso para isso, porque dá tempo de a gente racionalizar e ver outras perspectivas. Então, a ideia do durma com aquilo ali, durma com a ideia, né? Faz também com que Ah, você, às vezes, saia um pouco de cena, volte à cena, muitas vezes, e veja diferentes perspectivas e não tão impactado por alguma emoção. Eu também acho muito bacana para as pessoas tomarem pequenas atitudes diferentes, né? Que vão modelando de forma melhor as próprias decisões, que às vezes são decisões muito maiores, né? Às vezes são decisões menores, mas é ter muito essa autoconsciência, né? E várias táticas simples que dá para ser executar no dia a dia para tomar melhores decisões. eu acho que algumas decisões, Yuri, uma coisa que eu gosto também da gente pensar é algumas decisões a gente colocar um prazo, assim, para resolvê-las. Um prazo que seja confortável para a gente, né? Enfim, pode ser uma semana, um mês, um ano, dependendo da complexidade dessa decisão. A gente precisa amadurecer isso, enfim, né? Mas, às vezes a gente colocar um prazo. Porque se a gente deixa também muito solto, vou ver, né? Diferente de quando a gente separa ali uma tarefa e fala, eu preciso decidir sobre isso daqui essa semana, né? Isso já faz com que eu coloque a minha energia, meu tempo, meu pensamento mais naquilo ali, né? Então eu vou amadurecendo um pouco mais sobre aquilo. Conforme eu vou entrando mais em contato com aquele assunto, vai me facilitando também tomar uma decisão. Não é se apressar. O ponto às vezes é só ajudar a não deixar para lá, o depois eu vejo, né, faz com que a gente perca muitas oportunidades, né? E acho que decidir é importante. Mesmo que eu precise decidir assim, não vou fazer nada sobre isso agora. Ok, aqui com as consequências disso e tudo certo. Mas Sim, mas depois um ponto, a partir do momento que você fala assim, não vou fazer, né? Depois um ponto e a reflexão vai para outro caminho, não tem nenhum problema. exatamente, E o não é uma exatamente. ótima decisão para vários aspectos da vida, né? Aprender a dizer não é você decidir. Não Sim, quero. É maravilhoso. sim, Aí é difícil, né? Sendo bem honesto, é muito difícil falar não para várias sim. situações. Sim. E uma outra dica só aqui, aproveitando, que eu acho que é bem bacana, quando você falou, né, de colocar no papel, é, existem algumas situações onde a pessoa não decide porque ela acha que vai dar muito trabalho, o caminho vai ser muito complexo, né? Então, um rompimento, fechar um negócio, enfim, começar um estudo de alguma determinada coisa, coloca ali no papel, assim, o que que isso vai demandar de você? Às vezes, quando a gente coloca ali no papel, a gente percebe que nem é tão complicado assim quanto a gente imaginou, que a gente consegue dar conta daquilo. Então, essa abstração muito grande de, não sei o que decido, não sei por quê, não sei para onde, é muito complicado. Então, a gente precisa tornar isso um pouco mais consciente ali, né? Mais miável, sabe? Eu quero decidir sobre isso, eu não decido porque eu estou com medo. Medo do quê? O que, que eu posso fazer para diminuir esse risco? E aí, então, que a gente faz um movimento de ação. Então, acho que Sim, isso é importante a gente pensar também, né, sobre a tomada de decisão, tentar colocar ali sem dúvida. uma Essa estrutura. a parte da ação, da atitude, é uma das etapas do método PRO, que é realmente após a decisão, a gente tem que tomar atitudes em cima daquilo, né? Sim,
porque sim. você realizou todo um processo de pensamento, planejamento, a nossa decisão, e a gente vai se encorajar e tomar atitude sobre aquilo que a gente decidiu, né? E aí acho que entra Uhum. até no outro ponto que é, ok, decidir é um processo, né? Mas a partir do momento que eu quero tal coisa, eu vou ter que me comportar para tal coisa. A Aham. decisão ela é muito, muito interna, né? É para onde eu quero ir, mas não necessariamente ela está envolvendo ali o comportamento de, né? Muitas vezes ela ainda está só no pensamento. E até ah, voltando um pouco no que você comentou, Tati, quando a gente para pensar um pouco o como que o processo de decisão ele é muito dolorido para algumas pessoas, porque realmente a gente vai esbarrar com uma dor e muitas vezes essa dor da pessoa ela é muito intensa. E por isso que algumas Uhum. pessoas até têm muito receio de pensar, porque às vezes não estão preparadas emocionalmente para tomar certas decisões, porque envolve encarar algumas verdades, encarar algumas realidades. E isso, às vezes, para as pessoas ainda é muito difícil, porque é muito mais fácil viver em cima de fantasias ou projeções, apesar das dores sempre cobrarem a gente, não tem muita escapatória, literalmente É. acaba ficando naquele ciclo ali de achar que tá tudo bem, e não está, né? E a gente se auto-engana muito nesse local, né? E aí a gente procrastina, a gente vai fazendo vários outros comportamentos e crenças, né? Das quais tentam de alguma forma não colocar você em contra a parede para tomar uma decisão. E algumas pessoas têm que tomar alguma decisão, mesmo que aquilo seja muito doído. Né? E tem situações muito grandiosas, muito graves, que não tem tanto escapatório. Você tem que tomar uma decisão, porque senão aquilo vai de alguma forma te machucar tanto, 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 que vai piorando cada vez mais. Mas às vezes as pessoas estão tão machucadas que têm mais dificuldade ainda de tomar decisões. E aí acho que esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, que a gente tem na tomada de decisão, né? Que a gente tá aqui até batendo papo e tal, a gente tem ali uma idealização que tá todo mundo bem, né? Mas não necessariamente tá todo mundo bem. Às vezes a pessoa tá extremamente triste, a pessoa está extremamente mal, a pessoa está extremamente magoada ou preocupada com alguma coisa, né? Que torna mais difícil ainda. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da tomada de decisão também. Sim, sim. E quando você falou disso, eu fiquei pensando muito num ponto que eu acho que é valioso, assim, da gente olhar, porque quando a gente olha uma decisão difícil, e acho que as decisões difíceis, de fato, são, para muitas pessoas, as mais difíceis, mas para outras pessoas, as decisões que poderiam ser difíceis para a maioria, às vezes até são mais fáceis, porque são aquelas decisões que a gente precisa tomar, Uhum. né? Não é aquela coisa que está meio ali podendo esperar, né? Então, algumas pessoas têm até mais facilidade nessas tomadas de decisões difíceis, né? Isso é interessante. E às vezes olhando o difícil neste momento, mas e o depois disso? Porque é aquilo, né, Yuri? Tudo é difícil, a gente precisa escolher o nosso difícil. Tomar uma decisão é difícil, mas sustentar o desconforto também é difícil. Então, qual é a decisão que a gente vai tomar? Eu vou sustentar, de repente, uma situação que é muito ruim para mim, porque eu imagino que o processo disso, o que envolve isso, vai ser desafiador. Tá, mas se tudo é desafiador, por que eu não penso melhor sobre isso e faço uma decisão que é minha original? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, assim, a vida está aí. Tudo é resultado. Resultado das escolhas que a gente faz. Claro que nem tudo está na nossa mão, mas aquilo que está, muitas coisas são resultado das escolhas que a gente faz ou deixa de fazer, né? Uhum. Não dá para a gente depois também questionar sobre coisas que cabiam a nós tomarmos decisões, né? Então as pessoas precisam olhar, eu preciso olhar, você, a gente precisa olhar. Essa escolha que eu estou fazendo hoje, ela me deixa feliz? Ela está alinhada com os meus valores, com o que eu quero para o meu futuro? Ou seja, eu estou no caminho, né? Porque se tem um desconforto aí, talvez uma decisão precisa ser tomada. Às vezes é um Uhum. desconforto até por uma decisão que foi tomada lá atrás, mas talvez uma nova escolha precisa ser feita, né? E a Sim. gente pode E se olha, atualizar. O tempo corre, né? e Tati, você falou uma palavra e um conceito que eu gosto muito, que as nossas decisões também têm que estar muito ligadas aos nossos valores, Uhum. porque nossos valores é o que vão guiar muitas vezes nos locais que a gente mais se sente perdido. E às vezes a gente até perdeu os nossos valores. Então acho que uma reflexão muito bacana das pessoas terem é quais são os meus valores, né?
pensar um pouco sobre isso, porque isso em momentos de decisões, eles vão ajudar a guiar cada vez mais você a tomar decisões que não te machuquem, porque elas vão seguir o teu valor ali inicial. Em algumas situações, que nem você falou, realmente as decisões são para corrigir decisões antigas, né? Aham. E isso às vezes parece contraditório, mas toda hora a gente está corrigindo alguma coisa e algum rumo. De alguma forma a gente está corrigindo um rumo para se sentir bem, para chegar onde a gente quer, para ser quem a gente quer. Mas em algumas situações as pessoas estão mais perdidas. E o que você acha que a gente pode fazer para voltar um pouco o eixo e pensar assim, ok, eu tô tão perdida que eu não sei nem por onde começar a pensar em tomar uma decisão. O que tu acha que a pessoa pode, de alguma forma, trazer de volta para si o eu, né? E falar assim, pô, beleza, né? E aí, o que eu faço? Por onde eu começo, o que eu faço? E sabe que eu gosto sempre de pensar para isso, Yuri? Eu brinco assim que a gente pensar o que se eu pudesse, o que eu faria da minha vida? Como se a gente não pudesse, né? Porque a gente pode fazer muita coisa da nossa vida. Então, uma coisa, se eu pudesse, não tivesse ninguém olhando, o que eu faria? Como seria a minha vida? É sobre o imaginar um pouco o que me faria feliz. E eu não estou falando de uma utopia, claro. Assim, eu não trabalharia nunca, seria milionária, viveria. Não, não estou falando sobre isso, não sobre algo, né, coerente ali. Mas o que me faz feliz? A gente entraria num outro ponto que acho que seria tema para um outro Um episódio outro aqui, mas podcast. falando sobre felicidade e tudo mais. Mas assim, a gente tem essa tendência de pensar que o ser feliz também não tem muito lugar, né? Então, às vezes a pessoa ela não parte desse lugar de falar, eu estou feliz porque eu poderia estar, né? E aí o ponto de partida talvez seja muito o que seria uma vida boa para mim. A vida boa para mim é essa vida que eu tenho hoje, porque se não é, o que falta, o que sobra. É isso que vai fazer com que a gente precise tomar novas decisões a partir daquilo que falta ou daquilo que sobra. Uhum. E aí a gente volta. Então, Muito legal, né, Tati? Porque a gente começa a questionar as coisas, né? O uhum, questionar, esse ato do pensar, do questionar e repensar, bom, o que eu quero? A gente está se perguntando algo. uhum, E quando a gente olha para si, às vezes é muito difícil a gente esbarrar com o que eu quero e o que eu me comporto ou o que eu estou fazendo e ver que existe um conflito em tudo isso, né? Porque uhum. às vezes nosso pensamento está de um lado, nosso comportamento de outro, a gente está num mar de conflitos e a gente não sabe realinhar isso, né? Então isso é muito importante, esse realinhamento disso. Isso envolve uma reflexão para depois você tomar decisões, atitudes para realinhar aquilo que a gente quer. Isso vai ajudar bastante o pessoal a entender que o processo ele pode parecer simples de uma decisão, mas ele não é. Ele é É, grandioso o processo de decisão, apesar de a gente tomar milhões de decisões ao longo do dia, existem algumas que vão moldar realmente muito mais a nossa vida por um período de tempo. Não quer dizer que essencialmente seja para sempre, e nem que ela não seja revista no futuro, mas por um período de tempo ela vai ser executada essa decisão, né? Essa atitude a partir da nossa decisão. Então isso é muito bacana também as pessoas entenderem. sim, isso que você trouxe sobre ser um processo, eu acho que é tão importante, porque a gente vive num tempo onde as coisas elas são muito para ontem. E as pessoas elas não se dão tempo de engajar num processo que é da própria vida, né? Assim, precisa ser tudo muito rápido. E às vezes a pessoa toma uma decisão há 30 anos e aí ela quer imediatamente agora fazer uma virada completa de vida, né? É difícil isso. Talvez seja aí seja dolorido, né? Então, sabe quando a gente vai fazendo, acho que processo de várias coisas na nossa vida, né? Desde a alfabetização, né? A gente começa com A e o U e depois vai ficando, né, um pouco mais capacitado para fazer outros avanços. Você vai para academia, você não começa pegando ali uma carga máxima de peso, né? Então, isso tudo é progressivo. Então, a nossa vida, a gente precisa olhar também como um processo. A partir do momento que eu fiz esse raio-x, a vida que eu vivo hoje me representa, me faz feliz, me alegra? Não. Por quê? Ah, por isso, isso, isso. Sim, por quê? Porque eu também preciso entender onde eu não quero mexer, o que está bom, o que me faz feliz. A partir do momento que eu entendo isso, é mais fácil tomar decisões do que fica, do que sai, né? Quais escolhas eu preciso fazer a partir daí? Que decisões eu preciso tomar? E aí é traçar um plano, né, Yuri? Aos Uhum, poucos, né? uhum, Então, você não começa lá na frente, você começa aqui.
E é esse início que às vezes pode parecer pequeno, com uma decisãozinha mais simples, que é fantástico. É isso que vai fazer com que a gente, inclusive, se sinta mais confiante, perceba ali, tem uma sensação, né, perceba o nosso senso de capacidade de enfrentamento das adversidades, também isso vai preparando a gente para avançar cada vez mais. E aí, as tomadas de decisão vão ficando mais fáceis. O fácil não significa brincadeira de criança, né? É sempre difícil escolher, mas mais fácil do que difícil. Né? Decisões Sim. são difíceis mesmo de serem tomadas, a gente tem que partir sempre desse ponto, né? Sim, e a gente tem mesmo, Tati. E acho que quando a gente começa uma jornada nova, a gente esquece muito que a gente vai começar do zero. Então a gente muitas vezes vai começar com um sentimento de humilhação, de vergonha, porque a gente não está mais naquele status. E isso faz parte do nosso enfrentamento de troca de rumo, muitas vezes. Algumas Sim. decisões, obviamente, a gente não vai começar do zero, mas outras, literalmente, a gente vai ser obrigado a passar por isso. Então, quando a gente troca de um lado para o outro, a gente acha que vai trocar no mesmo status quo do que a gente tinha antes, mas não, não necessariamente. Muitas vezes você vai começar um outro processo onde você vai começar do zero. Existem pessoas que estão 10 anos luz à sua frente, 10 anos luz atrás de você, mas a jornada é única. Então você vai ter que entender que você vai ter que seguir essa sua jornada a partir dessa sua decisão. Óbvio que a Sim. gente está falando aqui de mudanças até de vida, né? Que é onde a pessoa se comportou muito tempo durante um período enorme da vida dela, de alguma forma específica ali, seguir uma carreira, ou tinha um casamento, ou enfim, morava em um país, morava em outro. Existem Uhum. mudanças muito maiores da vida, né? Ou quando elas são acometidas, e acho que esse é um ponto muito interessante a gente também debater, tá? De trocar uma ideia, porque até vou abrir um parênteses enorme aqui, porque é um ponto que eu gosto muito, que é muitas vezes a decisão do outro nos impacta também, né? Então existem decisões Uau! dos outros que vão nos impactar. Isso quer dizer o quê? Que a gente também vai ter que tomar novas decisões, novos rumos de vida, assim como tem coisas que a gente não controla ao longo do tempo, que também vão nos impactar, e a partir disso a gente terá que tomar decisões para se preservar ou para tomar algum rumo, né? Puxa, eu fui a sofrer um acidente de trânsito, por exemplo, às vezes não tem nem nada a ver comigo, mas eu sofri ali alguma coisa que me obriga a tomar novas decisões para que eu fique bem ou para que eu conserte o carro e assim por diante. E muitas vezes a gente não tem essa idealização, que a decisão é única a partir do momento que eu desejo, né? Mas às vezes a gente precisa tomar decisões, a gente é evocado a tomar Convidado. decisões, é convidado a tomar decisões para que a gente tenha algum tipo de resultado no futuro. E isso é muito difícil das pessoas entenderem, que a gente não controla muitas vezes todas as situações. A gente fica tentando controlar, mas a gente não controla. Então é uma troca mútua que tem que ser muito bem vista por todo mundo, onde existe um eu que sim vai tomar decisões, existem emoções, existem impactos externos que vão impactar sim no nosso dia a dia e vão fazer com que a gente tome novas decisões, existe maturidade, e é por isso, e ensinamentos, evoluções pessoais, enfim, milhões de coisas que vão sempre envolver o nosso eu, que vai fazer com que a gente tome novas decisões. Não necessariamente essas novas decisões vão ser boas para o eu antigo, mas muitas vezes vão ser boas para o eu novo. E talvez no futuro sejam decisões novas que vão modelar totalmente de forma diferente a vida. E isso também é uma coisa magnífica da vida, porque a gente vai trocando ao longo da vida, né? Olhar para trás e ver que as coisas não funcionaram de uma maneira tão boa e hoje estão funcionando, ou vice-versa, são grandes aprendizados. E isso eu acho muito bacana. Fechando aqui o parênteses, né? Acho que é uma coisa muito difícil de entender. A gente tinha que fazer É. até um podcast sobre isso, né? Boa. Não, e é isso, né? Eu acho que circulando por aí, tem coisas que também a gente não decide, a vida decidiu por nós, e muitas vezes algumas delas são muito difíceis e a gente não gostaria, mas tantas outras, às vezes, caem como uma luva, né? São muito bem-vindas. Então, é a gente também estar de olho nisso. O que cabe a mim? O que não cabe, ok, aí eu abraço isso, porque isso faz parte da minha vida, também faz parte da jornada. Não somos nós quem decidimos tudo, quem resolvemos tudo, mas sobre a parte que nos cabe, né? Então aí sim é a nossa atuação e qual é a nossa melhor atuação possível ali. Eu acho que muitas pessoas, e aí partindo de um ponto que você trouxe um pouco antes, assim, muitas pessoas têm dificuldade de decidir, Yuri, porque, e aí? Tá, e eu vou decidir, e aí o que eu faço? Eu acho que é justamente essa decisão que ajuda a estruturar todo um caminho. Porque a partir do momento que eu sei, né, decidir, eu vou começar a fazer diferente, eu começo a me tornar a pessoa que eu preciso me tornar, né?
para conseguir realizar aquilo ali que eu me pus a fazer, né? Aquilo ali que eu decidi. Então, a gente também pode se preparar, né? Nós vamos nos preparando ao longo do tempo ali, de acordo com a decisão que a gente tomou. Isso é um auxiliar, né? Muitas vezes, quando a gente toma uma decisão, a gente pensa, não vou saber como fazer. Não. Muitas vezes é justamente a tomada de decisão que vai encaminhando a gente, né, para um lugar já bem mais direcionado por conta daquilo que de fato a gente decidiu, né? Então, é aquilo. Eu dou sempre esse exemplo, assim, se eu quero ir, por exemplo, à praia, sei lá, quero ir para Ubatuba, então eu posso pegar ali a Mogi Bertioga ou a Rodovia dos Tamoios, né? Então, para quem é de São Paulo, assim, não vai adiantar eu pegar uma rodovia que não vai levar para esse lugar, sabe? Quais são os caminhos que vão levar até ali, né? Então, a pessoa precisa fazer essa reflexão ali. A minha decisão, ela precisa estar muito certa para eu entender quais caminhos serão tomados. Imediatamente, já me ajuda a não tomar outras decisões. A partir do momento que eu decidi uma coisa, já me ajuda a decidir sim ou não sobre outras. Então, tem que ter um ponto de partida. Uma primeira decisão precisa ser tomada e aí as outras vão facilitando, né, também ali o nosso processo. Não, totalmente, Tati. E até voltando aqui ao que a gente está batendo esse papo, porque em algumas circunstâncias da vida a gente acaba tendo que tomar decisões em momentos muito grandiosos de crise, né? Onde não dá tempo da gente racionalizar tudo, né? A gente tem que sair agindo em certas situações. Então, por exemplo, puxa, se eu vejo alguém prestes a se afogar, né? A gente não tem esse tempo todo. A gente tem que tomar uma decisão muito bruta ali de salvo ou não salvo, né? Sim. Entre outras situações da vida, né? Somos apresentados, dei um exemplo mais grandioso ali, que é raro muitas vezes na vida, mas outras crises acabam acontecendo no nosso dia a dia. Então, essa tomada de decisão ela também tem que ser de alguma forma bruta, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem que ter uma racionalidade rápida e decidir. E quando a gente vê essas situações, muitas vezes a gente é impactado pelo medo e a gente acaba paralisando, não tomando uma decisão. Mas várias vezes a gente tem uma decisão muito rápida, muito assertiva, o que mostra também para nós mesmos a nossa própria capacidade de decidir e agir, mas só em um Uhum. momento de crise, né? Óbvio que o momento de crise, a gente está falando aqui de um ponto altíssimo, né? Mas às vezes a crise que nos acontece é uma crise financeira. Às vezes é uma crise num casamento, às vezes é uma crise com algum parente, alguma coisa do gênero, que também nos gera algum tipo de sentimento ali, algum tipo de emoção, e faz com que a gente tenha que tomar novas decisões a partir desse momento de crise. E como é que você acha que a galera pode, de alguma forma, Tati, entender que crises são passageiras, que crises são momentos da vida, mas não são a eterna vida, e consigam tomar melhores decisões para si? Crise, ela, enfim, faz parte de fato da nossa vida e também depende muito de como é que a gente olha para as coisas. Se a gente olha sempre como algo, uma crise como um problema, ou se a gente olha também com o que vem apesar do problema, né? Então, porque vem com um problema, mas vem também com muito aprendizado. E pode parecer super clichê, mas não é. A gente aprende muito com as crises, né? Porque a gente é convidado a agir de uma forma um pouco mais intuitiva, e aí aquilo diz muito sobre a gente, né? Sobre os nossos valores. Então, o exemplo que você trouxe, entro na água ou não entro na água? Salvo ou não salvo? O que eu faço? Né? Então, aquilo ali diz muito sobre nós. Né? Então, os momentos de crise, eles são uma oportunidade da gente se conhecer a partir do momento que a gente se reconhece em uma atuação. Então, é super importante. E eu acho que os momentos de crise, as nossas decisões, às vezes, né, Yuri, como elas não podem ser tão ponderadas, acaba vindo um pouco com uma culpa, que eu acho que a gente precisa aprender a cuidar. Porque quando a gente não pondera muito uma decisão, né, e é muito exagero, quando a gente não pondera, a gente não olha, né, para o que acontecer ali, a gente tem uma tendência a se culpar. Eu poderia ter feito diferente. Tati, Né? fazer um podcast só de culpa. Porque culpa é um dos grandes norteadores da vida da galera. É isso. E aí entra nisso, a gente precisa aprender também a lidar com isso, né? De falar, essa decisão que eu tomei foi a melhor decisão. Que eu gosto muito, tem um cara que eu gosto bastante, que é o Cláudio Barros Filho, o filósofo, ele fala sobre o conceito de excelência de uma forma interessante. Assim, ele fala que o excelente é aquilo que a gente faz
É o melhor que a gente pode fazer. Então, talvez, Yuri, o meu excelente não é nem bom para você, Uhum. mas é o que de melhor eu posso fazer. E naquele momento, né, de crise, a gente faz o nosso melhor. Às vezes ele não é tão bom, mas é o que melhor a gente podia naquele momento. Então, imagina, você está oferecendo o seu 100% naquele momento, não tem como você se culpar de ter oferecido o seu 100% naquele momento. Então, a gente precisa olhar também que a nossa atuação, ela precisa ser respeitada, porque é a nossa vida ali amadurecendo. A gente nós somos resultado. Né? O que somos nós? Somos a soma de tudo que a gente viveu, de todas as nossas experiências. Então, a gente, por mais que a gente perceba o desafio em tomadas de decisão em momentos de crise, a gente precisa olhar para além disso. Ah, mas isso não facilita as coisas, não vai me fazer tomar uma decisão de forma mais fácil. Mas, infelizmente, isso não dá, gente, né? É assim mesmo. Decisões em momentos de crise são difíceis, ponto, né? Precisa encarar dessa forma, com realidade, porque às vezes a gente tenta facilitar uma coisa que não é fácil e aí ela fica mais difícil. Então, sabe quando a gente vai encarando uma prova difícil? A Uhum. gente vai mais preparado para uma prova difícil. E aí a gente consegue lidar melhor porque a gente se preparou um pouco melhor. A gente não foi achando que ia ser fácil e foi surpreendido por algo ruim, né? A gente precisa entender que momentos de crise são realmente desafiadores, mas que nós somos capazes de enfrentar muita coisa fazendo o nosso melhor possível para aquele momento. Né? E aí a gente vai aprendendo também com isso, conforme a gente vai amadurecendo, e não estou dizendo de idade, mas de experiências, né? Quanto mais experiências a gente tem, né? A gente vai ficando melhor ali. É como dirigir, né? A primeira vez e depois, andar de bicicleta, primeiro dia e depois, a gente vai melhorando. E é importante que a gente possa tomar também essa consciência no nosso processo aí para boas tomadas de decisão. Sim, e nem sempre o nosso melhor vai chegar no resultado que a gente tanto deseja, e isso é muito difícil a gente compreender. É É, muito difícil a gente entender as limitações que a vida nos impõe, as limitações do nosso próprio eu de não conseguir determinar essencialmente um resultado, mas sim entender que você fez o melhor, que essa é a sua excelência, mas que isso não garante um resultado futuro, né? E isso é e, muito difícil, porque a gente tem que lidar com a frustração das nossas próprias decisões, do sim, outro, da esfera do mundo, mas mesmo sim. Mas assim, a realidade é assim. e se a gente está falando, né, Yuri, que a vida é um processo e a Uhum. soma de várias coisas, um resultado não define ali a nossa atuação, não define a nossa vida, né? Por isso que não dá para a gente olhar de forma isolada. A gente precisa olhar isso no meio do todo, né? Por isso que é bom a gente saber que a gente tem a cada vez a possibilidade de tomar novas decisões e cada vez mais acertadas, de acordo com a maturidade que a gente vai desenvolvendo, com conhecimento sobre os nossos próprios valores, né? Fazendo essas ponderações que a gente trouxe também aqui, de que haverão renúncias, mas o que é mais importante para mim neste momento? Né? O que está mais alinhado com a minha vida neste momento? É sempre isso que vai fazer com que a gente tenha uma melhor tomada aí de decisão, para que esse todo, né, seja fortalecido. Sensacional. Tati, eu queria agradecer Uhum. demais você por aqui. Eu acho que hoje a gente conseguiu falar sobre várias ah, temáticas mesmo da decisão e acho que trouxemos até mais coisas, né? A culpa, que é como lidar com uma frustração muitas vezes, entender as próprias emoções. Acho que são até temas incríveis para outros podcasts, principalmente da Uhum. culpa. Então, fica o convite um dia para você voltar aqui. Queria agradecer demais você e até pedir por favor, se você quiser deixar algum recado para a galera, agora tem um momento. Ah, obrigada. Bom, eu quero agradecer demais o convite. Um prazer enorme estar aqui, bater esse papo. Foi uma delícia, ficaria mais tempo, então aceito o convite de voltar com prazer. Bom, as pessoas que quiserem me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é @Tatiane Moço Psicóloga, moço com dois S. Então, Tatiane Moço Psicóloga. A edição deixa na descrição, por favor. Deixa na E descrição, aí. E é isso, um prazer bater esse papo aqui, que a gente possa contribuir, né? Tanto com a vida das pessoas, quanto com a nossa própria vida, a nossa própria trajetória aqui, com essas trocas que são muito, muito bem-vindas.
Sim, essa é a melhor parte do podcast. A gente vai né? trocando, aproveitando boas informações e fazendo com que as pessoas tenham ah, maturidade, entendimento e novas coisas a se pensar para tomar melhores decisões para o próprio bem-estar. E essa é a principal ideia do podcast, que elas consigam entender e tomar novas atitudes. Tati, muito obrigado. Queria agradecer também todo Obrigada. mundo que está ouvindo. Deixem o comentário. Muito obrigado sempre pelo comentário, compartilhamento e também pelo like. E espero vocês no próximo episódio do Mente Pro.